Boa tarde para todos, em nome de Jesus. Eu estou aqui, mais uma vez, como prometido, mais um vídeo para o meu canal, para a glória de Deus e em nome de Jesus, Eu estou aqui mais uma vez, glorifico a Deus porque o Senhor me separa, com a grande obra, segundo a sua vontade, intermédio o teu Espírito. Eu louvo a Deus, e sou muito grato ao Senhor porque Ele tem cuidado de mim. Eu louvo a Deus. E para não ficar nas minhas palavras, eu estou aqui nesta tarde. Vou abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Meu nome é Ronaldo, para quem não me conhece, Sou de Jundiaí, São Paulo, só que morei em Jundiaí, estou morando ultimamente na Várzea Paulista. Só que eu uso sempre Jundiaí, por quê? Porque é uma cidade bem mais conhecida, ao ponto que todo mundo se identifica mais fácil. Diz assim, Ronaldo lá de Jundiaí. Por quê? Porque Várzea Paulista, ela, queira ou não é tão conhecida, mas eu morei 10 anos em Jundiaí e esses 12 anos eu tô morando aqui na Várzea Paulista. Então é tudo ligado, é colado, um do lado do outro. Então me considero Jundiaí, porque a minha rua, onde que eu moro, o lado de cá é Várzea e o outro lado é Jundiaí, Por isso que eu costumo falar desta maneira. Não é que eu estou mentindo, Mas simplesmente tem coisas que não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com isso. E o que, na verdade, precisamos se preocupar é com as nossas vidas verdadeiramente perante o céu, perante Deus, como estamos perante o Senhor. Eu agradeço a Deus porque todos os dias eu me avalio e aprendo mais a dar o meu melhor, a desenvolver qual seja a vontade de Deus para que eu seja digno de ser chamado por filho e não somente, como um servo, porque um filho obedece à voz do pai e o servo, muitas das vezes, ele só faz que aquele manda e muitas das vezes faz mal feito, Mas o filho verdadeiro que honra seu pai e sua mãe, ele reconhece a voz do seu pai. Reconhece a voz do seu pai, Então, no livro de Mateus, eu louvo a Deus por essa tarde, porque eu, examinando as Escrituras, eu vejo uma passagem linda na presença do Senhor, que não foi ao meu tempo, por isso que estou lendo essa mensagem. E a Bíblia relata que bem-aventurados são os que não viram, mas creram, aqueles que creem no Senhor aos dias de hoje, atuais, Esta passagem foi Jesus que relatou para Tomé. Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. O Senhor já estava relatando ao certo ponto, ao século 2024, como estamos hoje, Eu louvo a Deus em nome de Jesus, Estou ponhando um fundo musical aqui, para não atrapalhar muito alto, Porque nada atrapalha tudo que vem da parte do Senhor. Nada atrapalha quando vem da parte de Deus, mas tudo tem que ter uma ordem, decência e moderação, Eu estou aqui no quarto da minha menina, Para quem conhece, Aqui é o quartinho dela. E eu tenho o meu quarto, mas o dela é mais bonito do que o meu. Olha o quarto dela. E glória a Deus por isso, E como eu estou sozinho, e Pai, Filho e Espírito Santo aqui, eu me sinto com a liberdade de se expressar melhor, de me dedicar mais, para que o Senhor desfrute da minha vida e eu alcance a misericórdia, pela sua palavra, para que você também seja tocado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, intermede a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo o livro de Mateus, relata sobre Jesus come com pecadores.
O tema é Jesus come com os pecadores, né? E o tempos antigo, a época da lei, né? Ao ponto que chegou Jesus sobre a terra, houve uma mudança da lei para a graça. Antes, quando era pela lei, era de uma maneira que Jesus não estava presente, mas havia uma profecia. Agora, como Jesus está presente, hoje é pela graça. Entendeu o mistério do Senhor? Então, por isso que o tema é Jesus come com os pecadores. Louvado seja Deus. E no capítulo 9, verso 10 até o 13. Capítulo 9, verso 10 até o 13. Diz desta maneira, né? Louvado seja Deus. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos. Os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Versículo 12 em diante até o 13, que já está acabando, só tem mais 2 versículos. Mas Jesus, ouvindo disse: os são não precisam de médicos, e sim os doentes. Verso 13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Repetindo, versículo 13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocaustos, vírgula, pois não vim chamar os justos, vírgula, e sim pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Esta é a palavra do Senhor, irmão, que deixou bem claro. Está aqui, ó, desta forma. Capítulo 9, né? Do verso 1 ao 13. Está aqui comigo. E da mesma maneira está aí na sua casa, dentro da Bíblia. E para compreender, ou melhor dizendo, para ter a certeza que não estou falando de mim, mas sim da vontade de Deus, intermédio de Jesus Cristo sobre a terra, pela graça, né? Porque pela graça somos salvos, porque pela lei nós estávamos crucificados, vamos dizer assim. Porque vamos examinar, voltando para trás, ao tempos que antes de Jesus, todos os profetas, louvado seja Deus, deram o seu melhor, mas mesmo assim não foi suficiente ao ponto que as pessoas compreendessem verdadeiramente a vontade do Senhor. Por quê, irmão? Por quê? Porque o conhecimento, a graça do Senhor, ela vai além do que nós imaginamos. A vontade de Deus, muitas das vezes é necessário tirar um pouquinho de nós para que o Senhor venha nos completar, né, irmão? Venha nos completar. Que ainda Jesus não tinha vindo antes, quando era a época da lei. Por isso que eu relatei um vídeo antes desse vídeo agora,
que havia as profecias de João Batista, havia as profecias de Isaías relatando que ia vir um que era maior do que ele, porque João Batista estava sendo confundido com o Messias, porque todos indagavam a ele: quem és tu, João Batista? Eu sou a voz que clama no deserto, João Batista. Mas o final, vou entrar no tema. Esse era as profecias perante a lei, para que a graça hoje fosse revelada e confirmada pela boca do profeta João Batista, que abriu o caminho, se declarando: o que há de vir é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, ou dizer da minha forma expressão de palavras. Porque dentro da Bíblia, se você achar que sabe mais do que eu, ou melhor do que outro, você se retira. Mas muitas das vezes tem que compreender a palavra do Senhor para que você venha desfrutá-la e tomar posse nessa tarde. A palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, quando foi escrita, na verdade, nos tempos antigos, não foi desta forma. O que eu quis dizer que tem hebraico, aramaico, grego, se eu não me engano, latim. A quinta série, para compreender o profundo, se eu não sei nem falar inglês suficiente, estou aprendendo em nome de Jesus. Depois eu conto o porquê que eu estou aprendendo. Eu glorifico a Deus. Como que eu vou me aprofundar um ponto que, para aprender lá também, mesmo que eu queira, que não é fácil, os pessoal cobra para ensinar. Se não pagar, você não aprende. Se não tiver dinheiro, você não vai se aprofundar. Meu tema não é esse, mas Deus está permitindo e me atraindo nesse propósito, atraindo a poder não só enxergar, mas relatar sobre isso. Hoje em dia, tudo é por dinheiro. Sem o dinheiro, parece que é um negócio que não vai para frente. O negócio só vai se tiver dinheiro. Mas Jesus declarando: pela graça somos salvos. Pela graça, o que os profetas não fizeram pela lei. Muitos não fizeram, mas João Batista foi grande na presença do Senhor. Grande foi seu testemunho, grande foi sua perseverança. Um grande homem de Deus na presença do Senhor, que se diminuía todos os dias. João Batista. Mas o que há de vir é maior do que ele. Louvado seja Deus. Jesus Cristo. Ele não veio para desfazer as leis, mas para cumprir. Mas, intermédio de tudo isso, para mim chegar no tema, eu quero dizer que ele veio tirar todo o impedimento, aquilo que dizia para você que estava impossível. Eu não quero mais sacrifício de todo, mas quero obediência, quero atenção, quero você por inteiro. Então eu vou ler, como eu já disse, relatando, entrando no tema, Mateus capítulo 9, que relata o tema que eu estava entrando e continuo entrando. É Mateus capítulo 9, de Jesus come com os pecadores. Se você olhar no capítulo 9, o tema aqui inicial se trata da cura de um paralítico em Cafarnaum. Porém, eu li Mateus capítulo 9, relatando a um certo ponto que Jesus come com os pecadores. O que te separa? O que vai nos separar do Senhor? E sucedeu que, estando ele em casa,
à mesa muitos publicanos e pecadores vierão e tomarão lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Versículo 13, o último final. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, e não holocaustos. Pois não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus, né? O Senhor veio chamar eu e você ao arrependimento, quebrando os protocolos, tirando aquele impedimento que muitas das vezes, que mesmo você fazendo aqueles todos sacrifícios como antes, era você cometia um pecado, tinha que ir ali crucificar um animal para que o meu e o teu pecado viesse ser perdoado pelo Senhor. E o Senhor percebeu que esse todo tipo de sacrifício estava sendo de uma maneira qual não mudava a história como um final feliz. E hoje eu quero dizer para vocês o que eu tenho aprendido diante do Senhor pela sua palavra, que verdadeiramente o maior sacrifício que o Senhor já tem feito continua sobre as nossas vidas, né? Que é seguir verdadeiramente o Senhor, renunciar aos nossos pecados, às nossas atitudes, pensamentos pecaminosos e viver verdadeiramente uma vida no altar perante Deus. Aprender com o Senhor verdadeiramente uma nova estatutos perante o Senhor. Saber que antes os doutorados da lei estavam talvez esperando Jesus que ia se misturar. Vamos se comparar essa história com os governos atuais do Brasil ou da Venezuela, assim como também dos Estados Unidos, não entrando numa contradição em termos, né, que cada seu país vigora uma lei, como o ditador lá da Coreia do Norte. Quem sabe entende o que eu quero dizer. E continuo sobre o texto. Jesus muitas das vezes chegou a um ponto que muitos esperavam um Jesus rico, financeiramente de cara imediato, se misturando como os demais políticos, como os demais ditadores da Coreia do Norte. Talvez daquela maneira, e o Senhor veio diferente. Rico pela sua graça, mediante o Senhor, enviado por Deus, entregou o seu Filho sobre a terra. Maria recebeu do Espírito Santo um chamado para que dela fosse gerado o Salvador, Emmanuel, Deus conosco, o Filho que o Senhor concedeu a Maria, intermédio do Espírito Santo, para que o sacrifício, não de animais como a lei, mas sim pela graça, em nome de Jesus, viesse vencer toda a maldade, todo o pecado e tirasse a culpa do mundo, intermédio a minhas atitudes que foi feita no passado, para que eu possa ser justificado pela graça e não condenado pela lei. Porque pela lei, todo mundo muitas das vezes queria julgar, mas ninguém queria se examinar. Pela lei dos profetas que foi dado pelo Senhor, Criador dos céus e da terra, qualquer coisinha, todo mundo estava apto a querer julgar, mas também tinha pecado oculto que só o Senhor poderia ver. Jesus, vou olhar um termo que fala de uma prostituta, onde qual se prostituiu a um ponto, cometendo um adultério, que perante o Senhor isso era gravíssimo, pelo mandamento que Deus deu a Moisés, né? Mas muitos não entendiam que a profecia de João Batista, louvado seja Deus, que essa é uma revelação do Senhor para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. João Batista estava preparando o caminho, pregando que Jesus estava chegando,
que ele há de vir e não tardará, porque esse é maior do que eu. Oh Jesus, Jesus, João Batista pregava o arrependimento e o batismo sobre as águas. Pregava sobre as águas, arrependimento e o batismo sobre as águas. Mas aquele que está vindo aí, que está chegando, esse é maior do que eu, segundo a sua palavra, João Batista relatava. Esse batizará com fogo e o Espírito Santo em nome de Jesus. Todo pecado será vencido, né? Toda iniquidade será aniquilada. Aquilo que a aliança foi quebrada, intermédio dos pecados perante a lei, o Senhor selou no sacrifício de cruz, cumprindo a missão dos profetas nas revelações, que nenhum foram os falsos profetas, falando que o Messias estava chegando, que ele vinha e não tardaria, enquanto os doutorados estavam esperando, talvez um Jesus corrupto como eles pela lei, uns ditadores como eles pela lei, assim como nós vemos todos os países aí, cada um age da sua maneira, e muitas das vezes fala da sua boca, tô fazendo isso pela cidade, tô fazendo isso pelo país, tô fazendo isso pelo nosso estado, mas na verdade é tudo pela lei, mas não pela graça. Mas Jesus inverteu a situação, pela graça, confirmando a mensagem dos profetas. E a última mensagem do profeta foi de João Batista. E veio o Novo Testamento relatando que Jesus entrou sobre os meios dos pecadores. Jesus, rico da sua glória, veio sobre a terra, se misturando com quem? Com os pobres, humildes. Mas sempre o Senhor tinha a província sobre a vida dele, porque ele era uma criança nascendo na manjedoura, no meio de pessoas humildes. E o Senhor, o Criador dos céus e da terra, enviava seus mensageiros para suprir aquele que é o Emmanuel, Deus conosco, o Messias, o Salvador Jesus Cristo, para pagar por mim e por você, para que faça eu e você ter uma aliança com o Senhor. Para que nada impeça eu e você glorificar a Deus, para que nada venha impedir verdadeiramente, porque pela lei o pessoal queria apedrejar aquela mulher, e Jesus se deparou com aquelas pessoas, e as pessoas, vamos dizer assim, que já eu continuo no texto, mas Deus está me levando desta maneira, segundo a sua vontade, pelo Espírito Santo. Uma mulher que tinha adulterado, e levaram até Jesus como ele é o Salvador, se ele já dizia que pelas suas palavras, né, tantas parábolas, né, e ele curava, já estava curando muitas pessoas, né, se declarando como o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, né. E o povo vieram até Jesus e disse: olha, esse aqui foi pego em adultério, essa daqui cometeu pecado, porque perante a lei de Moisés que foi dada por Deus, ela é digna de morte. Não é assim as coisas hoje? Mesmo nós vivendo pela graça, é desta maneira. Mas Jesus, ouvindo todos, porque ele não faz acepção, ele ouve todos, mas a resposta ele só dá para um. A resposta ele dá só para um, olha. Só para um. Aí, ele ouvindo, vamos dizer que na sua palavra diz que ele abaixou sua cabeça e escreveu sobre a terra. Eu não sei o que foi que ele escreveu também, porque eu não estudei ainda o suficiente. Mas eu quero dizer que no texto fala que ele abaixou sua cabeça e depois ele levantou e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele olhou para todo mundo virou as costas e saiu. Pela lei,
todo mundo estava condenado. Mas pela graça, mediante o Senhor Jesus Cristo, que Deus nos concede, o seu Filho ao mundo, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, somos salvos, somos justificados, somos muitas das vezes perdoados, não uma vez, 70 vezes 7. Muitas das vezes a contagem de Deus é uma e do ser humano não tem nenhuma mais, porque o ser humano não está apto a perdoar. O ser humano, mesmo estando na casa de Deus, muitas das vezes também, se o julgamento começa pela casa do Senhor, onde vai ficar aqueles que estão de fora? Se muitas das vezes eu e você consideramos já salvo em Cristo Jesus, muitas das vezes não perdoamos, não olhamos com um olhar de misericórdia, não entendemos a vontade do Senhor, para que, intermédio do sacrifício de Jesus, reconheça que se a salvação veio para ti, por que não para mim? Por que não para o meu amigo? Por que não para o vizinho? Por que não para um bandido? Por que não a salvação? Por que não? Se Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Louvado seja Deus. E Jesus se sentou na mesa com os pecadores, e tinha os fariseus e os publicanos, e tudo se relatando e vendo. Uns talvez se aproximando de Jesus de certa maneira para quê? Para observar, não o caráter de Jesus, mas sim já dentro da sua mente dizendo, esse aí é um falso profeta, esse aí está blasfemando, esse daí, não vamos dar crédito para ele, mas vamos continuar aqui. É assim, não é assim dentro da casa do Senhor? Se o julgamento começa pela casa de Deus, onde que vai ficar o povo que estão lá de fora? Como é que vai ficar eles se o julgamento está começando pelo povo de Deus? E quem vai justificar é o Senhor naquele dia. O joio e o trigo é o Senhor. Como é que ficam os meus olhos, que vemos todas as coisas patente, espiritualmente, e julgamos em pensamentos, talvez nem em palavras, mas em julgamentos? Porque Deus, Ele vê tudo, nada passa batido. Os anjos do Senhor estão na terra assim, ó, só escrevendo os pensamentos, as atitudes. Lá em Apocalipse fala que o anjo do Senhor testifica todas as coisas. Isso é uma revelação de Deus lá em Apocalipse. Que nada vai passar batido diante dos olhos do Senhor. Vai estar tudo escrito, o que eu e você estamos fazendo, ou melhor dizendo, o que não estamos fazendo, o que devemos fazer. Louvado seja Deus em nome de Jesus Cristo. Pela graça somos salvos, intermédio de Jesus Cristo. Então, nenhuma condenação será para aquele que se redime perante o Senhor, que larga seu pecado, toma uma atitude verdadeiramente. Ele será justificado, mas se ele por um acaso parou, não quer dizer que ele acabou. Mas para muitos, esse daí já era. É um filho pródigo desobediente. Qual pai que o filho pede um pão, ele dá uma pedra? Qual é o pai se vê o filho com fome? Qual é o pai que vê seu filho saindo de casa a tal hora, não fica preocupado? Qual é o pai? Pode o pai ou a mãe abandonar seu filho, mas Deus jamais deixará desamparado os seus. O Senhor tem uma promessa de salvação nesta terra. Queira a nação que diz ser cujo Deus é o Senhor. O Senhor tem um plano de salvação para todos, sem fazer acepções. Deus pode converter do maior ao menor. Aquele que se diz ditador lá da Coreia do Norte, como Nabucodonosor lá na sua palavra, que se achava o rei, o cara, o mediante, todos tomando as decisões de lançar Daniel na cova dos leões, lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, muitas das vezes fazendo decreto, dizendo que ali não entra a palavra de Deus. Eu sou indignado, entre aspas, falando porque pela justiça da palavra do Senhor que se cumpriu na minha vida, eu me considero até pior do que eles, porque eu não sou um ditador, mas sou um pecador que se acheguei ao Senhor. Pela misericórdia dele eu encontrei a salvação. Estou buscando, me aperfeiçoando para que no dia da redenção eu possa receber a couraça da justiça, o meu nome no livro da vida.
será uma alegria para mim. Mas talvez hoje, aos tempos de hoje, ao tempo atuais, no século 24 que vivemos, seremos muitas das vezes como fariseu questionando Jesus. Não é dessa maneira, irmãos? Fala para mim, alguém comenta aí se eu estou errado. Diga na minha cara que eu sou um falso profeta, porque eu estou falando segundo a vontade de Deus, não a minha. Eu não ligo de julgamento, eu estou disposto a ser crucificado junto com o Senhor. Eu estou renunciando aos pecados, estou vivendo a nova era do Senhor pela graça. Nada, nada me dará medo sobre a terra, nada. Quem conhece o poder da palavra do Senhor não teme ao homem, mas teme a Deus, porque o homem tem poder só para matar a matéria. Mas Deus, depois, após a morte, tem poder, além da morte, dá ao homem o inferno, a condenação, um julgamento, porque saberá que o Senhor tem poder de julgar até após a morte. O homem só tem poder de tirar a tua vida, a minha vida. Vamos dizer, se eu for na Coreia do Norte para evangelizar, para pregar, eles vão tirar a minha vida, mas a semente foi plantada. Vamos dizer que um dia, se eu fizer algo para Deus lá, imagina um rebuliço, uma alma se rendendo ao Senhor, a semente plantada, mas isso é uma estratégia do Senhor, como Deus deu sobre a vida do seu profeta Daniel, Misael, Azarias e o outro nome. Então eu quero que você entenda o mistério de Deus, a revelação do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, a vontade de Deus, o reinado do Senhor, que converte o homem ao pecado, à justiça, o juízo. Se você diz, eu amo a Deus e aborrece o teu irmão, pois é mentiroso, porque quem viu, amar quem não vê e aborrecer ao que vê, porque de Deus temos esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Capítulo lá no livro de João, tá lá em João, tá escrito, amar a Deus, mas também ama o teu irmão. Aquilo que você almeja tanto para a tua vida, muda os teus focos, os teus pensamentos, as tuas atitudes, enquanto há tempo, há esperança, se há vida, há misericórdia. Desculpa falar porque engasga, eu não tenho ainda esse aperfeiçoamento. A misericórdia do Senhor nos alcança. E o Senhor senta no meio dos pecadores. Os doutorados da lei, muitas das vezes, só observavam Jesus. Hoje, as presidências, os deputados, governadores, são tudo, né? Tudo uma mesma panela. Se entra um, sofre no meio dos outros, no meio de 10. Aí eu digo para ti, será que um no meio de 10 muda a história? Não, quem vai mudar é Jesus Cristo, cada um. Mas isso diz que vai acabar também não, porque Jesus disse que não veio trazer a paz, mas sim a espada de justiça, a sua palavra, que transforma o homem uma nova criatura. Que as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Então, qual é o intuito, o propósito de Deus? Pela graça somos salvos, mas mediante as leis dos corações dos homens perversos, os julgamentos atuais, que muitas das vezes ninguém perdoa e se matam, para os homens acabou, perante eles acabou. Por quê? Porque ainda Deus não se revelou para eles, porque muitas das vezes eu também não tenho orado por eles. Talvez eu não saí da minha comodidade, que é só ir para a igreja, vamos dizer assim, não pesando, mas trazendo uma visão. Quarta, sexta e domingo, mas muitas das vezes os outros dias que eu tenho de folga, eu não faço a vontade de Deus, que é evangelizar. Muitas das vezes entrar com um propósito de oração para ver a alma redenta, se arrependendo dos seus pecados, né? Mas muitos estão dizendo assim, eu vou para a igreja quarta, vou para a igreja sexta, vou para a igreja domingo, se veste sua melhor roupa, tá achando que é só isso? Não é. O julgamento do Senhor está começando pela casa de Deus e poucos estão enxergando. Se começa por nós, onde ficarão aqueles, né, que não estão na casa do Senhor? A Bíblia fala
E de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, porém que se não crê já está condenado. Quer dizer, se você crê e for batizado, você está na casa do Senhor. Se você crê, você está buscando. Se você crê, você está sendo transformado. Se você crê, você vai buscar pelos outros. Se você crê, você sente no coração o sentimento de Deus, que o sentimento de Deus não é como o nosso muitas das vezes. Se está sendo, glorifique a Deus, faça o melhor, busque mais, acredite que você pode fazer o que a lei diz que você não tem direito de fazer, mas pela graça sois salvos. Então, intermédio dessa graça, transmita a graça do Senhor sobre a tua vida para aqueles que precisam crer no Senhor, para aqueles que precisam conhecer as verdadeiras escrituras. Transmita pelo poder da sua palavra, pela sua conduta, pelo seu sentimento atual, sentimento de justiça, sentimento de dizer: Senhor, eu estou na tua casa, mas eu sinto falta do meu irmão, eu sinto falta do filho pródigo. Muitas das vezes o filho pródigo saiu da sua casa, mas antes ele morava junto com seu irmão. Mas depois que ele saiu da sua casa, o pai ficou preocupado, percebendo a sua ausência. Ele já não estava mais presente. O pai começou a sentir falta. Qual é o pai que, sabendo que tem uma ovelha desgarrada e não vai atrás? O pai deixa o seu filho e vai atrás daquela que está por um momento distraído, desapercebido. A distração do mundo. Mas o Senhor, Ele não desiste, porque o plano do Senhor é pela graça. O prazer do Senhor é que nós somos salvos em Cristo Jesus, porque o sacrifício de cruz foi a consumação da incredulidade, foi a consumação para quebrar todos os protocolos, todos os impedimentos, até aqueles que crucificaram Jesus no dia da sua cruz se arrependeram, o soldado que lançou a espada, vamos dizer, perante o Senhor, furando, ele se converteu. E Jesus também tem se alegrado pelo arrependimento, não pelo ataque, pelo arrependimento daquelas almas, porque após o Senhor também ter se deparado: Pai, a ti eu entrego meu espírito, naquele exato momento cessou o céu, ao ponto que muitas das vezes vamos dizer que aconteceu um terremoto, aconteceu uma situação sobrenatural, que todos saberão que Deus é o Senhor. Intermédio do seu Filho, Deus confirmou a sua palavra, segundo os profetas, que disse que há de vir um Filho do Homem que vai tirar o pecado do mundo, esse que foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Então vamos parar de ser fariseu, vamos parar de ser incrédulo. Não queira só para ti o que é bom, queira para o teu irmão, perdoe mais, ame mais. Venha se contaminar com o amor de Deus e não com ódio. Sabemos que o apóstolo Paulo fala: é mais fácil eu fazer o mal do que o bem, porque o bem que é para fazer não faço, mas o mal que não é para fazer acabo fazendo. O apóstolo Paulo aprendeu muito. Aprendeu muito, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus por essa palavra, e desde já eu quero louvar pela tua vida e de saber de uma coisa, falando para vocês: quem verdadeiramente quer servir ao Senhor de corpo, alma e espírito, se declare, deixa uma mensagem, porque eu vou continuar orando a Deus pela tua vida, porque quando você bota seu nome lá, eu vou saber que você almeja da justiça do Senhor, e eu não vou esquecer de você. Você vai ser adotado nas minhas orações, enquanto eu estiver de pé, permanecendo de pé, porque só o Senhor contempla o meu fim. Mas em nome de Jesus eu vou até o fim, e eu vou receber a coroa da vida eterna. A Bíblia fala: persevera, vai até o fim. Aquele que vencer será recompensado, né? Esse será salvo, em nome de Jesus. Jesus não desiste de mim nem de você. Acredite na palavra do Senhor. Jesus veio para os pecadores, para os doentes, não para os sãos. Ele veio para os seus que reconhecem que Ele é o Salvador. Ele é aquele sacrifício que foi consumado todo o pecado. O sacrifício verdadeiro que
cessou. Agora eu e você temos oportunidade de encontrar o Senhor. Hoje eu e você temos oportunidade de ter uma aliança com o Senhor. Nada te separa, nada vai impedir de você se achegar a Deus. Se achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Lá em Tiago fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Peça oração pela tua vida. Não desacredite da sua salvação. Dê lugar para o Espírito Santo. Aquilo que os teus olhos não viu, nem chegou ao coração, é o que o Senhor tem preparado para os seus, para os escolhidos. Quer dizer, você é um escolhido, mas é você que se exclui muitas das vezes. Mas não passe a pensar mais assim depois de hoje. Pense que você é escolhido. O sacrifício de cruz foi para o menor até o maior. Jesus pode salvar o ditador lá da Coreia do Norte, aquele que se acha como Nabucodonosor. Jesus pode salvar o presidente Lula, que é uma pessoa de mau testemunho, ao ponto, entre aspas, que perante a lei ele já está condenado porque passou pela cadeia. Mas para Jesus ele também tem salvação, só basta que ele se arrependa. E por que não também para o faxineiro que trabalha lá na Câmara dos Deputados, que muitos não vê lá limpando o banheiro? Por que não? Talvez a gente diga assim, não, até o faxineiro merece, mas talvez Lula não. Não é assim aos dias de hoje? Tem um questionamento. Às vezes nós não fala de boca, mas o Espírito Santo revela, né? Revela que a gente pensa, muitas das vezes, a gente questiona a injustiça. Por isso que a justiça do Senhor, ele exalta os humilhados, aquele que passa a provação. Ele não fica prostrado, o Senhor levanta e põe ele por cima. Mas para isso, desça um pouco mais, se humilhe um pouco mais, se achegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, mais uma vez Deus me deu uma palavra para a glória do santo nome do Senhor, que Ele venha ser glorificado nas alturas, sobre os céus e a terra. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Pai, graça te dou, eu peço a Ti, Senhor, cumpra a Tua palavra, como foi dito nesta tarde. Aqueles que ouvir, Pai, seja tocado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, que não viva eu, mas o Senhor sobre a minha vida. Guia sobre os meus passos. Põe, meu Deus, armaduras do céu. Ah, Senhor, meu Deus, me ensina, meu Pai, verdadeiramente o caminho do Senhor que eu devo andar. Para que quando venha mais crescer nessa graça gloriosa, eu não venha desviar. Me considero como uma criança, como Jeremias. Mas o Senhor disse, não seja imaginando como uma criança, porque tudo que eu disser, tu falarás. Tudo ao qual eu disser, tu vai falar. Não adianta dizer, eu não sei falar, mas Deus vai pôr a palavra sobre a tua boca. Então só crê, confia no Senhor. Ele vai preparar um caminho novo. Ele vai preparar uma trajetória nova. Aqueles que disseram que você não vai chegar, é onde que o Senhor acredita em você. E Ele vai fazer você triunfar, em nome de Jesus. Pai, aonde chegar esta palavra, opera maravilha, opera cura, opera milagre, Senhor, e o Senhor venha ser glorificado, não só na minha vida, mas na vida dessas pessoas, porque o poder da Tua palavra vai além do infinito. Os olhos, meu Pai, é fácil de julgar pelo que vê, mas se a gente contemplar com os olhos fechados e espirituais, sabemos o sentimento do coração do Senhor, e esse será transformado, um coração, meu Deus, novo, um coração de carne, que enche do Teu amor, e esse amor, Pai, não deixa ele ser como o ditador que se acha como Nabucodonosor, muitas das vezes como Lula, que muitas das vezes é julgado porque já passou por uma prisão, porque só roubou, tá certo que é dinheiro do povo, porém, só porque roubou, e quem não errou, atire a primeira pedra. Deus, Pai, perdoa todos os pecados do mundo, assim como o Senhor já pagou o alto preço na cruz, para que todos venham a crer e não perecer e possam herdar o reino do céu, a vida eterna. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Me ajuda, Senhor, meu Deus, guardar este nome precioso, para que eu possa ser chamado de filho. Oh, meu Deus querido, no dia, Senhor, da redenção, bendito do meu Pai, vem possuir e por herança aquilo que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, Pai. Abençoa cada um. Louvado seja Deus. Eu agradeço, gente. Continue conosco, inscreve no canal. Em nome de Jesus.
De graça receber, de graça vos dar. Amém? Que Deus abençoe. Louvado seja Deus.